Cidade Universitária Entrevista. A Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com Josi Bastos, doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão. E vamos falar sobre o trabalho Olhares do Brasil. Josi Bastos, é um prazer imenso recebê-la aqui no Cidade Universitária Entrevista para você falar um pouco dessa sua experiência, desse seu projeto, né? Fale para o nosso público ouvinte o que é o projeto Olhares do Brasil. É um prazer conversar com você aqui, Newton, participar de um programa importante, né? Lembrar que eu também participei, trabalhei na assessoria de comunicação dessa universidade, com esse produto, com esse programa, então fico muito feliz hoje de ser entrevistada, né? Poder contribuir com a universidade e falar um pouquinho sobre esse projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa Olhares do Brasil, ele surge de uma vontade, uma iniciativa que eu incorporei quando eu fiz minha mobilidade internacional em Ohio, em 2016, na Universidade de Ohio, em Columbus. E lá, para além da pesquisa, que foi sobre a educação à distância, a política de educação à distância, eu participei muito das práticas de internacionalização dessa universidade. Gente, a internacionalização de uma universidade estadual nos Estados Unidos, ela congrega centenas, dezenas, centenas, todos os dias de alunos intercambistas internacionais. Então, lá eles têm uma política, né, uma prática de internacionalização muito forte na universidade. E uma coisa que me chamava a atenção e que eu participava eram ações, né, aulas, encontros semanais, em que a língua inglesa, ela era valorizada, e lá eles falavam de cultura, coisas do cotidiano, o que para nós, que somos intercambistas, era muito importante, porque a gente estava inserido na cultura e a gente queria aprender sobre isso. Então, eram práticas culturais e com a língua da cidade, né, da Universidade de Destino. E o que ocorreu? Quando eu voltei para o Brasil, além de contribuir com a minha pesquisa, eu também quis contribuir com a universidade. Como é que eu posso melhorar as práticas de internacionalização de uma universidade em que eu sou docente, em que eu sou pesquisadora? Então, eu implementei esse projeto que tinha nessa universidade aqui, reuni os intercambistas, os alunos, e comecei a fazer esses encontros, práticas da cultura nacionais do Maranhão e do Brasil na língua portuguesa. E depois esses alunos conversavam entre eles na língua portuguesa, no nosso português. Eu percebi que, para além desse interesse, esse aluno internacional, ele também estava interessado em continuar fazendo mobilidade. Então, nós começamos também a realizar encontros em que nós chamávamos pessoas de outras instituições para falar sobre editais de internacionalização. E aí foi muito legal, porque eu reuni o aluno nacional, o professor que estava aqui na universidade e o aluno internacional. Então, eu consegui, de alguma forma, nesse primeiro momento do projeto, alcançar o meu objetivo, que era fazer o quê? A inclusão desse aluno em mobilidade internacional com os alunos nacionais. E depois esse projeto ele foi amadurecendo, é um projeto que vai completar 3 anos, então veja só, a gente já fez muita coisa. Nós então, a partir disso, e na nossa relação, na nossa aproximação com os alunos internacionais, percebemos que ele era muito pouco visibilizado na instituição, tá? A maioria não conhece, não sabe, ele está em um programa de pós-graduação, de graduação, então nós criamos uma série que ela vai ser agora, em breve vai ser divulgada nos canais de comunicação dessa universidade, e selecionamos alguns alunos internacionais para falar do ponto de vista deles, o que eles pensam da internacionalização, como eles enxergam a universidade, como eles enxergam a prática de mobilidade internacional nessa universidade. Então, ela vai estar disponível no próprio portal da internacionalização, que você consegue acessar pelo portal da UFMA e também nos outros canais de comunicação dessa universidade. Para além disso, como eu sou professora de comunicação, né, Newton? Então a gente não pode deixar de pensar nas estratégias de comunicação. Nessa possibilidade de aproximar esse aluno internacional e o nacional, nós criamos e incorporamos também a divisão de intermobilidade dessa universidade, do Núcleo de Relações Internacionais, um programa radiofônico em que esse aluno que fez mobilidade internacional, que é um aluno dessa universidade, ele dá dicas sobre mobilidade internacional, transporte, vestuário, cultura, língua, para esses alunos que querem fazer a mobilidade internacional e querem informações sobre isso. Agora, Josi Bastos, um projeto como esse de extensão ajuda muito nesse processo desses alunos, porque é uma experiência que eles vêm de outro país,
uma nova cultura, um novo jeito de fazer. Eu queria que você explicasse quais os resultados práticos que você já observa na sua experiência, você que passou por essa experiência nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil, especialmente o nosso estado, aqui a nossa universidade, como é que esses alunos receberam essa sua ideia? Porque eu percebi que você sempre procurou novas formas de incluir e tornar visível esses alunos dentro desse projeto. Eu vou falar a partir dos resultados de uma pesquisa de monografia que foi feita por uma aluna de hotelaria. Ela foi bolsista do projeto Olhares do Brasil e ela se envolveu com a internacionalização, ela fez. Então, ela fez uma pesquisa tentando perceber as práticas de hospitalidade aqui na universidade em relação aos alunos internacionais. E quando ela ia perguntar para esses alunos internacionais quais são as práticas, o que eles lembravam? Projeto Olhares do Brasil. Então, o Projeto Olhares do Brasil, ele conseguiu fazer a UFMA, institucionalmente, fazer ela parte desse aluno internacional que via a UFMA e o Projeto Olhares do Brasil associado à UFMA, um valor agregado à experiência dele internacional. Então, como é que eu me aproximo à instituição? Como é que eu me aproximo às pessoas? Por meio do Olhares do Brasil, por meio desses encontros. Como é que eu sei melhor sobre as práticas dessa universidade? Como é que eu sei melhor sobre as práticas e as ações do meu estado? Por meio do Projeto Olhares do Brasil. Então, por meio do Projeto Olhares do Brasil, a gente conseguiu fazer com que a UFMA se tornasse também visível esse aluno. Então, esse aluno, quando ele ia fazer mobilidade internacional, ele não estava perdido. Não, ele tem alguém que está pensando, que está olhando para ele e que está pensando em como melhorar a mobilidade internacional dele. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com Josi Bastos, doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão, e estamos falando sobre o projeto Olhares do Brasil. Josi, qual o maior desafio hoje para alguém que pensa em fazer essa experiência fora do Brasil, até mesmo vir para o Brasil? Newton, eu não consigo pensar na internacionalização se eu não tiver algumas variáveis agregadas a essa categoria. Políticas linguísticas. Não tem como uma universidade querer investir em internacionalização se ela não investir em políticas linguísticas, né? Não possibilitar que esse aluno tenha acesso à língua, exercite a língua, não possibilitar que esse professor também tenha acesso, não possibilitar a vinda de professores visitantes para dar aula em outras línguas. Então, todo esse investimento ele tem que ser necessário. Articulação, prospecção, então, articular eventos, articular workshops para poder melhorar, agregar mais valor a esse docente, esse aluno aqui na universidade, para ele estar mais preparado, publicação internacional, ele fazer esse network. E nesse bojo, né, nessas variáveis, uma centralidade que é mobilidade, que é muito importante para esse aluno, porque com a política de culturas linguísticas, políticas linguísticas, articulação e prospecção, esse professor, esse aluno, esse técnico, ele vai ter a possibilidade de construir uma experiência, uma carreira internacional na vida dele. Então, se você me perguntar qual é o desafio, é exatamente esse. As universidades, elas não têm essas variáveis tão consolidadas. Eu fui recentemente num grande evento e percebi isso dos demais colegas de instituições privadas e públicas, que o nome internacionalização é muito bonito, mas esse lugar na universidade ainda não está solidificado. Ele ainda não é sólido, ele ainda não faz parte de uma política da universidade. E isso só acontece se a universidade investir nesse setor e nós conseguirmos captar recursos, seja ele da esfera governamental, estadual, municipal, privada, para que a gente possa possibilitar ter financiamento e o maior engajamento desse aluno e desse professor que quer, na experiência acadêmica dele, fazer internacionalização. Ele não quer passar pela universidade sem fazer, faz parte da experiência dele acadêmica uma internacionalização. Josi Bastos, estamos chegando já aqui ao final da nossa conversa, mas eu queria te perguntar com relação como hoje está a internacionalização da Universidade Federal do Maranhão, como é que está esse diálogo? Vocês têm conversado com outras instituições aqui do Brasil e fora do Brasil para cada dia mais melhorar esse desempenho, né? Tanto para quem vem para a Universidade Federal do Maranhão, para quem está indo, por exemplo, fazer internacionalização na Europa ou nos Estados Unidos, como é que está isso?
Newton, como você falou, antes é um desafio. Então, nós estamos trabalhando ali no setor da internacionalização. A gente conta muito com os professores para as cooperações internacionais, né? Porque elas vêm a partir da viagem desses professores, o network desses professores, os programas de pós-graduação. Hoje nós temos 23 convênios ativos na universidade para esse aluno ou esse professor que quer fazer uma mobilidade internacional. Nós temos os convênios, né? Em Portugal, Espanha, Irlanda. Então, a gente tem esses países que vocês podem também olhar no portal da internacionalização. Nós temos aí os 23 países onde a gente tem essa cooperação internacional. E hoje a gente respira com pouco financiamento federal para isso. Então, o que a gente precisa muito é buscar e captar outras formas de recurso para garantir o financiamento dessa mobilidade, porque num estado como o Maranhão, em outros do país, a gente sabe que fazer mobilidade internacional é muito difícil, porque você está lidando com uma outra moeda, você está lidando com uma outra realidade, e que os nossos alunos, eles têm as suas dificuldades, e professores têm as suas dificuldades. Então, a ideia da bolsa, do financiamento para isso é um desafio da gente conseguir fazer articulação. Internacionalização você só faz com articulação. Então, acho que os nossos professores que estamos hoje lá no Núcleo de Relações Internacionais, somos 4 professores, e o Projeto Olhares do Brasil, que se agrega às ações da internacionalização, nós precisamos melhorar as cooperações, garantir mais cooperações, porque a gente acaba um pouco com os trâmites burocráticos quando você tem uma cooperação internacional, aumentar nosso network. Nós precisamos estar mais presente nas feiras, nos workshops, nos eventos, para fazer essa articulação presencialmente. Então, não é entrando no site ou conversando com o assessor de internacionalização, é conversando com o professor, conversando com o pesquisador, estando naquele local, falando sobre a nossa instituição, falando sobre os nossos programas de pós-graduação, que são excelentes, de excelente qualidade aqui no Maranhão, no Brasil, para a gente melhorar a internacionalização. Josi Bastos, para finalizar, eu só queria que você falasse como é que estão as atividades aí dentro do projeto Olhares do Brasil e dentro da internacionalização para o nosso público ouvinte, pessoal da academia, ou até mesmo que não é da academia, ou de outras instituições que estão nos ouvindo, e parabéns pelo projeto de extensão Olhares do Brasil. Isso. Olha, Newton, então, nosso projeto de pesquisa, em que momento que nós estamos agora? Nós estamos procurando formas para a gente divulgar os vídeos nos canais de comunicação dessa universidade, só com esses alunos, foram 7 alunos que foram entrevistados, né? Então a gente está nesse processo de finalização, pós-produção, divulgação. E já em breve vai estar no site da universidade para vocês terem acesso a esses alunos. Nós queremos, para além disso, e isso está atrelado à internacionalização, publicar um guia do estudante internacional. Então, o aluno internacional que está interessado em vir na universidade, ele vai ter um guia que vai falar sobre hospedagem, que vai falar para ele sobre os cursos que tem aqui, que vai dar as orientações dele aqui nessa universidade. Nós temos uma ação dentro do Projeto Olhares do Brasil para a gente fortalecer um grupo, que é um grupo de conversação, que é um grupo também que vai reunir e vai receber esse aluno internacional, um grupo de professores e alunos. Nós vamos receber esses alunos internacionais e orientá-los aqui como tutores, orientá-los aqui na universidade, para eles terem uma melhor qualidade de vida aqui na universidade. E vamos abrir editais, tá? O edital do Projeto Olhares do Brasil, ele é interdisciplinar. Então, legal que a gente reúne alunos de turismo, de hotelaria, de design, do curso de comunicação, RP, rádio, TV e jornalismo. Então, fiquem atentos que vai ter um edital novo para a gente dar prosseguimento ao projeto. Em relação às ações de internacionalização, nesse momento, o professor Leonardo Dallagnol, que é o diretor do Núcleo de Relações Internacionais, ele está na Alemanha articulando cooperações internacionais com projetos de professores aqui da universidade que têm já parcerias com as universidades na Alemanha. Então, ele vai trazer essa informação nova, a gente torce para que ele possa ser bastante produtiva, e nós estamos em vias de fechar mais 3 acordos de cooperação, uma com a Universidade do Porto e 2 com o Programa de Pós-Graduação dos Estudos Africanos, por meio de professores dessa universidade, para a gente fortalecer mais ainda a nossa cooperação. Josi Bastos, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Universitária Entrevista. Obrigada, e por favor, visitem ao Núcleo. O Núcleo de Relações Internacionais, a gente fica no Paulo Freire. O Paulo Freire fica ao lado da TV Universitária, aqui na Universidade Federal do Maranhão, no 3º andar,
311, a sala Asa Sul. A gente fica no aguardo de vocês para a gente poder conversar e auxiliar as pessoas que desejam fazer internacionalização na universidade. Tá aí, então, dado o recado aí pela nossa professora doutora Josi Bastos. Portanto, a Cidade Universitária Entrevista desta semana conversou com Josi Bastos, doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão, e falamos sobre o seu projeto Olhares do Brasil. Obrigado a você, ouvinte, que acompanhou a nossa transmissão aqui na capital e no interior, sobre a coordenação de Marcos Belfort, edição de áudio de Anderson Rodrigues. A produção é nossa e a apresentação também. A você, ouvinte, o nosso muito obrigado mais uma vez. E se você quiser mandar sugestões para este programa, anota aí, radioasconfma1@gmail.com. A todos vocês, uma boa semana, até o próximo programa. Até lá! Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.